Fala, meus amores, como é que vocês estão? Lógico que eu estou aqui para mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Fica aí, hoje tem um convidado gigante. Mas antes, Andrezinho, meu amor. Estamos aqui mais uma vez no Irmãos Dias Podcast. Já quero pedir o seu like, hein? Tá aqui embaixo, aperta, prometo que seu dedo não vai cair. Dá like, Aperta criatura. o like, porque se você sair daqui sem apertar o botãozinho do like, atrapalha muito a gente, acredite nisso, tá certo? Aperta porque dá muita força pro canal. E também saindo aqui sem apertar o botão do curtir, o YouTube entende que você não gosta do nosso canal e vai parar de passar cortes, né, e os episódios aqui pra você. Hoje estamos aqui com uma das pessoas que eu mesmo comecei a assistir no YouTube, já tá aqui das antigas, né, apesar de ser um menino jovem, já tá aqui há muito tempo aqui no YouTube fazendo conteúdos pra vocês, conteúdo de muito valor, muita qualidade, que é o Fábio Holder. Obrigado, Fábio, por estar aqui com a gente hoje. Inclusive ele tem CNPI, tem documentação, tudo que a gente perguntar aqui pra ele, ele não vai poder escapar. Obrigado, André. Obrigado, Carol, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje, podendo bater um papo. Vambora. Bora lá, Carol. Olha Comece. só, vou falar aqui também, porque eu gosto de falar tudo que o Fábio é. Olha só, criador do canal Holder, do Holder, muita gente sabe. Inclusive, a gente vai falar disso hoje. Investidor, como investir, né, a longo prazo, investindo como Holder. Tem um canal com 313 mil inscritos. Olha aqui, estudou em Harvard e entusiasta. Vamos falar dessa empresa da Tesla. Fica aí que a gente vai falar até o final. Agora, Fábio, você estudou, você fez faculdade, tudo. Como é que você começou? Eu vou falar pra galera, porque o pessoal tem uma Legal. certa dificuldade, Sim. né, no começo. Então, assim, o Fábio, quando começou, ele era exatamente como qualquer outro investidor quando começou. Assim, muita gente, provavelmente, que tá assistindo a gente aqui agora, ou pelo menos minha audiência, assim, eu vejo que muita gente começou a investir em 2017, né? O pessoal mais, assim, das antigas, eu diria que é 2015, 17, 18. Muita gente 2020, por causa da pandemia. Então, foi mais ou menos por esse motivo que aconteceu na pandemia que eu comecei a investir. Eu comecei a investir em 2008. Como é que foi? Mesma coisa. Crise do subprime nos Estados Unidos, bolsa nos Estados Unidos despencando, bolsa aqui no Brasil despencando, o mundo ia acabar economicamente, né, na época. E isso saía no jornal o tempo inteiro saía no jornal, bolsa despencando. E eu, na época, tava entrando, tinha acabado de entrar na engenharia civil. Eu me formei na UNB, lá em Brasília, eu moro em Brasília. O pessoal sempre pergunta, nossa, você mora em Brasília? Você não mora em São Paulo? Não, moro em Brasília. Você é político? O que você faz lá? Moro em Brasília. E aí eu entrei em engenharia e falei, bom, eu acho que eu sou meio bom com números, né? Sempre gostei de matemática, física e tal. Então, acho que esse negócio de bolsa é pra mim. Eu achava que bolsa era botar 7 telas de computadores, ficar ali fazendo trade o dia inteiro e ganhar dinheiro com aquilo ali. E aí, na época, eu comecei a me interessar. A minha sorte, né, foi que rapidamente eu conheci o Buy and Hold, que é a metodologia do Buffett, Peter Lynch, do Charlie Munger. Fui conhecendo alguns investidores de longo prazo. Naquela época não tinha YouTube praticamente, né? Então, não tinha o tanto de canal que a gente tem hoje. Então, era tudo livro. No começo eu comprei um monte de livro de trade. Li os livros do Alexander Elder, que é um cara bem bom, assim, de trade. Mas quando eu tive o contato com a análise fundamentalista, eu falei, bom, é por aqui que eu acho que eu tenho que ir. É quando eu entendi, bom, atrás de uma ação existe uma empresa, essa empresa tem clientes, tem funcionários, você pode ser sócio dela, a empresa vai crescer, então eu vou investir para construir meu patrimônio com base nisso. Então foi basicamente assim, foi meio que no susto, porque a bolsa estava despencando, talvez se a bolsa não tivesse caído tanto lá em 2008, isso não teria me chamado a atenção, eu tivesse começado depois, mas o fato é que foi basicamente assim. Então é uma situação que eu vejo parecida, assim, muita gente entrou na bolsa agora em 2020, porque a bolsa está despencando, meu Deus, vale a pena, e os juros lá embaixo, e aí muita gente veio para a bolsa, e aí alguns saíram, outros continuaram, mas mais ou menos foi isso. Em relação a Harvard, eu me formei no final de 2013, janeiro de 2014 eu me formei, e aí eu fiz um curso de especialização em Harvard em contabilidade e macroeconomia. E aí eu voltei em finalzinho de setembro de 2014, trabalhei no mercado financeiro, fiquei 5 anos trabalhando em algumas instituições financeiras lá em Brasília. Lá a gente tem muito fundo de pensão. Então, mas desde quando eu comecei a investir, apesar de fazer engenharia civil, eu sempre eu vi que eu gostei muito daquilo dali. Então eu acabei durante a faculdade estudando muito mais investimento do que engenharia mesmo. Tanto que eu só passava raspando assim nas matérias de engenharia e eu estudava muito assim, bolsa. Então o pessoal até tem um amigo meu que fala: "Pô, eu te lembro da época da faculdade, você ficava lá só lendo os livros de investimento no meio da aula e tal". Peguei algumas matérias que eram mais direcionadas para investimentos, então contabilidade eu cheguei a pegar também lá na UNB, finanças. Na época, a Laura, que hoje é minha esposa, fazia administração.
Então, ela falou, pô, peguei essa matéria aqui, acho que você vai gostar. Eu ia lá e pegava de optativa. Então, foi mais ou menos assim. Quando eu me formei, eu meio que já sabia que eu não queria trabalhar com engenharia, queria ir para essa parte de investimentos. Agora, Fábio, seu canal já leva o nome de holder, né? Holder. Até você fala, Fábio Holder. O que seria ser um holder no mercado de ações? Bom, eu até falo brincando assim que eu acho que... Eu não lembro, mas eu acho que eu cunhei esse termo holder. Tanto que no primeiro evento presencial que eu fui, as pessoas só me chamavam de holder. Ninguém me chamava de Fábio. Porque o que eu pensei na hora de criar o canal? Eu falei assim, bom, o que é o contrário do trader? Não tinha um termo muito bem definido. E aí o que eu pensei? Tem o shareholder em inglês, que é o acionista. E aí eu falei, bom, holder então vai ser o nome do canal, o canal do holder. E aí fomos indo até hoje. E basicamente ser holder, né, investir com a metodologia holder, eu acho que é muito mais uma estratégia filosófica do que de fato uma estratégia em si de investimentos. Porque dentro da filosofia do buy and hold, que é comprar e segurar ativos, a gente tem investidores que fazem isso de formas muito diferentes. Então, provavelmente vocês já entrevistaram pessoas aqui que investem de formas diferentes, mas também para o longo prazo. Mas eu acho que quem faz o buy and hold basicamente é qualquer investidor que tenha uma mentalidade de longo prazo, de construção de patrimônio e que queira basicamente comprar as empresas e ficar sentado em cima delas no longo prazo. Ganhar com o crescimento das empresas, né? Eu costumo falar que no buy and hold você ganha, o que te faz enriquecer é o fator tempo. Você precisa dar tempo para as sementes crescerem, né? Quando você faz um investimento, aquele investimento vai começar como se estivesse plantando uma semente. Então a árvore vai crescer e gerar fruto para daqui 10, 15, 20, 30 anos. Tem um ponto que eu falo também bastante que pode parecer desanimador, né? Você fala, pô, vou comprar a ação hoje para quando eu tiver 80 anos pagar meu plano de saúde, né? Mas eu vejo muito assim, o maior resultado que você tem nos investimentos são nos primeiros milhares de reais, nos primeiros 100 mil. Aí quando o investidor bate uma meta de 1 milhão investido, eu acho que esse trajeto inicial ele é muito mais importante, porque às vezes a pessoa está num cenário onde ela é totalmente endividada, ela não tem nenhuma perspectiva de acúmulo de patrimônio. O nosso cérebro ele é formado para pensar de forma linear. Então a pessoa acha que se ela juntar 200 mil reais por mês por 100 meses, ela vai ter 200 vezes 100, né? Não bota o efeito dos juros e acaba não saindo do lugar. Então assim, a pessoa que deixa de ter dívida, faz uma reserva e começa a investir, ela já vai ter uma qualidade de vida assim infinitamente superior, né? Esse delta de melhoria é muito melhor do que o cara que já tem 1 milhão e passa a ter 2, ou passa a ter 3, enfim, assim por diante. Então, eu vejo muito como essa filosofia de vida, de uma forma geral. Que legal. Ô, Fábio, me fala uma coisa. A gente tá falando de ações. Mas pra você, agora, é o momento de comprar renda fixa? O que você pensa sobre isso? Bom, eu fiz até um vídeo recentemente lá no meu canal que tinha o seguinte título: Fuja da renda fixa enquanto é tempo. E aí meio que deu uma viralizada, assim. Tinha tempo que meu vídeo não pegava, sei lá, 150 mil views, tipo, em uma semana. Bem rápido, muita gente viu, veio muita gente nova pro canal. Mas o que eu vejo? O problema que eu vejo é as pessoas investindo com um horizonte de longo prazo. Então, a pessoa quer construir patrimônio, mas ela investe numa renda fixa de curto prazo, que é, por exemplo, o Tesouro Selic, ou um CDB de um banco, ou uma LCI, ou uma LCA, que vai te dar um juros pós-fixado da Selic. Hoje é muito confortável a pessoa investir ali na Selic pagando 13,75. Mas é importante o investidor lembrar que a Selic ela é uma taxa diária. A gente fala ela em ano, tá em 13,75% ao ano. Mas na verdade ela é uma taxa diária. Por quê? Porque daqui a um mês pode não mais ser essa taxa. O Copom pode definir, pode ser maior, pode ser menor. Então, a renda fixa de longo prazo, que são os títulos indexados ao IPCA ou até os pré-fixados, eles possuem taxas diferentes. Então, por exemplo, o que o investidor espera de receber em renda fixa, se ele quiser investir até 2045, vai ser 6% ao ano, acima da inflação, que é o que um tesouro IPCA hoje está pagando, um pouquinho menos disso. Então, não adianta a pessoa colocar tudo em tesouro Selic achando que ela vai ter essa rentabilidade para sempre. Porque é o que eu vi. O que eu vi de 2017 para cá? 2017, quando eu comecei o canal no YouTube, muita gente estava se interessando pela Bolsa, porque a Bolsa tinha acabado de sair lá de 39 mil pontos no impeachment da Dilma em 2016. 2017 estava batendo ali uns 70 mil pontos e todo mundo, querendo ir para a Bolsa. E aí, conforme os juros começaram a cair ainda na época, mais gente ainda indo para a Bolsa. E agora que os juros estão altos, o pessoal acha, não, agora não é momento de Bolsa, agora é momento de renda fixa. E tudo bem ter renda fixa na carteira, não tem nenhum problema. Mas, de novo, desde que a sua renda fixa de longo prazo ela esteja casada, né, com os seus objetivos. Então, construir patrimônio de longo prazo, você tem que ir para um tesouro IPCA de longo prazo, não dá para você ficar ali no tesouro Selic.
ou bolsa de valores, né? Enfim, os ativos de renda variável. E falando Sabe sobre algo- bolsa de valor... Pode falar, Carol. Não, eu só ia completar aqui. É algo que você falou que eu acho muito importante. Alinhe os seus objetivos com a forma, né? Quais os investimentos que você vai colocar. Por quê? Um dia uma amiga minha falou assim: eu quero viajar, eu quero ir para o exterior fazer um intercâmbio e eu quero ir para daqui 1 ano no máximo. Ok, existem investimentos que é para, né? O objetivo que é para 1 ano. O que aconteceu? Ela foi lá e fez um investimento para 5 anos. Então, gente, tome muito cuidado. Coloque lá no papel os seus objetivos e quais investimentos que fazem sentido para você atingir esse objetivo. Porque minha amiga depois falou: poxa vida, eu queria ir para daqui 1 ano, mas o meu investimento está preso em 5 anos. Então, isso que o Fábio falou faz todo sentido. Eu queria só reforçar para não, né, para vocês entenderem melhor. Fábio, falando sobre bolsa de valores, né? Hoje estamos aí em 110 mil pontos. Você acha que hoje a bolsa ela está barata? Bolsa brasileira? Vamos fazer só um ponto, uma informação importante em relação ao que a gente estava falando. Eu olhei ontem, né? Eu não sei exatamente hoje quanto que a bolsa fechou, mas ontem o Ibovespa, que é o nosso principal índice, ele estava com a rentabilidade exatamente igual da Selic, se você tivesse colocado um Tesouro Selic esse ano. Então, olha que interessante. No começo do ano, todo mundo achou que a bolsa ia ser o pior investimento do ano e está ali mais ou menos perto de 8%. Se eu não me engano, o Ibovespa deu 8,5% ontem. Estava de janeiro, de 31 de dezembro de 2021 até o momento que a gente grava. O Ibovespa estava em 8,5% e a renda fixa em 8,1%. Então, assim, a renda variável, será que o Ibovespa vai fechar um ano, às vezes, em 20%? Ou talvez não, né? Mas, enfim, fica aí também só uma reflexão. Mas se a bolsa tá barata, a gente entra naquela discussão, né, do preço da ação, que é uma coisa que o pessoal me ataca muito, porque eu falo que preço não importa, o preço que você vai investir no ativo. A gente pode até entrar nisso daqui a pouco. Mas um fato que é importante é entender que os investimentos, eles são completamente correlacionados, todos os investimentos do mundo. Por quê? Em um mercado hoje onde você tem... Vamos ficar só no Brasil, tá? Não vou nem ir para fora. Dentro do Brasil, os investidores, as instituições financeiras, os fundos de pensão, os fundos de investimentos, as tesourarias de bancos, os bancos de investimentos, os investidores pessoa física, os investidores estrangeiros que estão olhando para o mercado, eles sempre estão olhando para todas as opções de investimentos. Você sempre vai ter a opção de investir em renda fixa, em tesouro nacional, debenture, ações, fundos imobiliários, absolutamente tudo. Então, em alguns momentos, né, e esses ativos eles são correlacionados de uma forma geral. Então, vou dar um exemplo. Hoje, a bolsa, ela... É porque, pra gente falar que tá caro e barato, a gente pode... teria que entrar num passo mais a fundo, porque nem sempre porque a bolsa caiu, ela pode estar barata, e nem sempre que ela subiu, ela pode estar cara, enfim, né? Mas o ponto é que os ativos eles são correlacionados. Então, assim, ao mesmo tempo que a bolsa hoje tá mais barata, por algumas métricas que você olha, tipo... vou pegar o Ibovespa e ver o múltiplo dele. O PL do Ibovespa hoje está nas mínimas históricas das últimas décadas. Mas a renda fixa está em 13,75. O Tesouro IPCA está pagando IPCA mais 6. Então, se você voltar um ano atrás, o Tesouro estava pagando IPCA mais 3 e a bolsa estava mais cara. Então, é como se hoje, como existe uma percepção de risco maior sobre o mercado brasileiro como um todo, a renda fixa está pagando mais, tanto a Selic, que é de curto prazo, quanto o IPCA, que é de longo prazo. E a bolsa, teoricamente, também está te pagando mais, porque você está pagando um valor menor por um mesmo volume de resultado. Seja você pegar uma ação específica, olhar o múltiplo dela, ou o índice de mercado. Então a pergunta é, a bolsa está mais barata, mas junto com a bolsa mais barata, os títulos públicos também estão mais baratos. Então essa que é a questão no final do dia. E aí o investidor vai ter que tomar uma decisão dentro disso. Por isso que, na minha estratégia, o que eu passo para o pessoal que me segue, meus alunos, é o seguinte: as suas alocações, elas não deveriam variar com base em onde os juros estão e onde que a bolsa está. O que você tem que montar e construir sua carteira é quanto de risco eu quero correr. E aí, com base nesse tanto de risco que você quer correr, você vai alocar em ações, fundos imobiliários, investimento exterior, renda fixa, para você ter uma carteira que é compatível com os seus objetivos pessoais e com o seu perfil de risco. Porque o investidor acha que ele consegue, né? Investir na bolsa é muito fácil, né? É só comprar quando cair e vender quando subir. Na prática não é tão fácil assim, porque a bolsa cai, você compra, ela cai mais. Nunca se sabe se vou pra Ou onde a que bolsa vai, né? sobe, você vende, ela sobe mais 100%. Então, é difícil, né? Tem que ter uma estratégia bem definida. Sim. E por que o preço não importa, Fábio? Então já você deu o gancho, vamos explicar, porque às vezes as pessoas estão com dúvida aqui. Vamos lá. Eu criei um diagrama
que é o diagrama do holder, que é mais ou menos o seguinte. Todas as ações, quando você vai investir, elas têm 3 características que você tem que observar. Preço. Vamos resumir aqui preço a múltiplo, tá? Então, uma relação preço-lucro, ou uma relação preço-valor patrimonial, que eu não gosto tanto, tem EV/EBITDA. Mas vamos pegar preço-lucro, né? Quanto que uma empresa vale em relação ao tanto que ela dá de lucro. Então, preço, qualidade, e aí em qualidade eu estou me referindo a baixo risco. Então, uma empresa de muita qualidade quer dizer que ela tem o resultado dela relativamente comportado, o lucro de um ano não oscila muito em relação ao lucro do ano anterior, ela é bem previsível, tá? Então, qualidade aqui é previsibilidade. Eu tenho preço, previsibilidade, que é a qualidade, e eu tenho crescimento, quanto que essa empresa tende a crescer. E não é só crescimento puro, é ganho de escala. Porque tem empresas que podem investir em crescer, mas ela não vai ter um ganho de escala. Já explico, tá? Então vamos supor, quando eu estou olhando uma ação, eu tenho que olhar essas 3 características. Normalmente as empresas elas só têm 2 dessas características. Porque o que todo mundo quer? Eu quero uma empresa barata, que tem muita qualidade e que vai crescer muito. Você não vai achar. O mercado não vai te dar essa empresa de graça. Então, quando você vê uma empresa, por exemplo, que ela tem o fator preço, ela é barata, e ela é uma empresa que tem qualidade, ela não vai ter crescimento. Quais empresas entram aqui nesse grupo? Eu diria que as empresas do setor elétrico de uma forma geral. Então, você pega empresas de geração, como a Engie, por exemplo, ou empresas de transmissão, como Taesa, a Lupar. Por quê? Porque ela é uma empresa que... Elas são empresas baratas, elas são empresas que têm uma certa qualidade, porque têm uma boa previsibilidade de renda, mas elas não vão ter crescimento. Ah, Fábio, mas se a empresa reter o lucro para crescer, ela não vai ter ganho de escala com esse crescimento. Então é indiferente ela distribuir o dividendo ou investir para crescer. Por isso que a maioria delas distribui os dividendos. Imagina só, a Taesa, o fato dela ter uma nova linha de transmissão faz a outra, ela ganhar mais dinheiro com a outra linha? Não tem esse ganho. A Engie, se ela fizer outra usina, ela vai ter algum ganho de escala? A usina anterior vai produzir energia mais barata porque ela fez uma outra? Não. Então é por isso que as empresas, normalmente do setor elétrico, elas pagam muito dividendos. Porque para ela, depois que ela tem um certo tamanho, obviamente, tanto faz ela ficar crescendo ou ela distribuir dividendo, o retorno vai ser muito parecido. Então, beleza. Vamos pegar aqui, então, outro tipo de empresa, que é a empresa que ela é barata e ela tem crescimento. Opa! Normalmente, ela não vai ter qualidade no sentido de previsibilidade. E aqui você pode botar, por exemplo, as empresas de commodity. Então, você vê, Petrobras, Vale, você olha os múltiplos, né? A Vale está valendo 2 vezes o lucro anual. A Petrobras também está negociando a múltiplos muito baixos. Por quê? Porque a commodity está lá em cima, isso aumenta muito o lucro, só que daqui 2, 3 anos esse lucro pode estar no prejuízo. Então, você não vai ter uma previsibilidade grande. Tá, Fábio, mas eu quero então uma empresa boa, que tenha qualidade no sentido de previsibilidade, e eu quero uma empresa que cresça. Aí, meu amigo, você vai pagar caro porque o mercado vai exigir por isso. Então, quando eu digo que preço não importa, é porque você vai ver que você consegue classificar as empresas sempre nessas caixinhas. Existem outras caixinhas também, que é você ter só um dos 3 fatores de uma forma muito forte. E aí, o que é isso? Por exemplo, uma empresa que ela é muito barata. A gente chama de deep value. Ela normalmente, uma empresa que é muito barata, muito barata, ela não vai ter qualidade, ela vai estar passando por alguma dificuldade, ou ela vai ser muito imprevisível e ela provavelmente não vai ter crescimento. Então você está comprando ela de fato quase de graça, seriam as empresas de turnaround. Você tem uma empresa de crescimento que ela tende a ter um crescimento absurdo, só que com pouca previsibilidade e sendo cara, ela não vai ter nenhum desses 2 fatores. Ela vai ser imprevisível e ela vai ser cara, mas ela tem um crescimento absurdo esperado. Então, a gente pode pegar, por exemplo, as próprias fintechs, né? Seria essa caixinha. Então, quando eu falo que preço não importa, é porque existe essa dinâmica. Não é que não existem empresas mais baratas do que outras, porque você pode falar, um exemplo, Banco do Brasil, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. O Banco do Brasil ele sempre negocia múltiplos menores que os 2, porque vai ter um risco maior. Fábio, tá bom, mas e aí eu vou comparar, por exemplo, o Banco do Brasil, que tem um múltiplo de 5 vezes lucro, por exemplo, com uma empresa tipo a VEG, que ela é mais cara, né? Eu vou pagar muito mais caro pelo mesmo lucro da VEG, proporcionalmente, do que eu pagaria no Banco do Brasil. Mas é uma dinâmica diferente, é um setor diferente, é um risco diferente, tem um crescimento diferente. Então, nesse sentido, o mercado financeiro é um mercado onde tem o maior número de mentes pensantes, com maior volume financeiro, onde qualquer discrepância é deixar dinheiro na mesa. Uma empresa que é mal avaliada, essa empresa está de graça, essa empresa está muito cara,
É mais ou menos você dizer assim, só eu sei o que está acontecendo e ninguém mais sabe o que está acontecendo. Então é importante entender. E isso também tem tudo a ver com o quê? Com taxa de juros, com os títulos de renda fixa. Aí a gente abre mais a caixinha. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Então, os juros nos Estados Unidos, as ações nos Estados Unidos, os investidores estão sempre tomando decisão sobre onde alocar. Então, é por isso e nesse sentido que eu falo que o preço não importa. Não quer dizer que não existem empresas mais baratas que outras. Existem. Só que a empresa mais barata ela vai estar abrindo mão de um desses outros dois. Então, e não tem nada de errado você querer comprar mais empresas baratas, né? Ser mais, o pessoal chama de value investor, que é o cara que só quer pagar barato por empresas de uma forma geral. É uma estratégia que funciona também, mas você vai estar abrindo mão sempre de alguns outros fatores. Não dá pra ter tudo a um preço barato, né, Fabio? Exatamente. Porque o mercado não é bobo, né? Você tem uma empresa que tem qualidade, né? Que é segura, enfim, paga dividendos. Você não vai encontrar ela barata. A VEG é um exemplo, né? Uma baita empresa, tem crescimento. Eu ia perguntar Uma dela empresa agora. excelente, só que é uma empresa que sempre vai estar cara, né, Fabio? Sim. Um exemplo, né? Sim, A Tesla também é uma empresa que você gosta muito. sim. É uma empresa que a gente espera muito o crescimento dela, mas ela, teoricamente, tem os múltiplos esticados, né? A VEG até que paga bastante dividendo, assim, porque as pessoas, de uma forma geral, olham só pro dividend yield, né? Que é quanto que você recebe de dividendo em relação a quanto você está pagando. Mas quando a gente olha para dentro da empresa o que está acontecendo, a VEG ela é uma empresa que já há uns bons anos ela distribui metade do lucro em forma de dividendo e outra metade ela usa para reinvestir em crescimento. Então ela vai fazendo os dois. E como ela tem crescimento com muita qualidade, ela vai ser uma empresa que negocia a múltiplos maiores. E não tem nenhum problema, porque ela mantendo esse múltiplo alto, conforme o lucro for crescendo, a ação também vai crescendo. Então, porque as pessoas têm muito medo assim, eu tô pagando um múltiplo alto e aí a empresa vai parar de crescer e vai perder a qualidade e o mercado vai bater muito. Pode até acontecer, se a empresa mudar no futuro, passar a ser uma empresa péssima, o mercado enxergar ela de uma forma diferente e precificar isso. Mas enquanto o mercado entender que ela tem crescimento com qualidade, ela vai ser negociada a múltiplos altos. A Tesla também é um exemplo que eu gosto bastante de dar, porque é o seguinte, a Tesla fez o IPO em 2011, ela valia 3 bilhões de dólares. Na época ela não tinha nada, ela tinha um protótipo do Model S, que era o sedã de luxo deles, o carro mais caro que tem hoje, e um projeto de vender esse carro. A empresa ficou negociando a 3 bilhões de dólares até 2011, 2012 mais ou menos. E de repente ela deu uma porrada, foi para 40 bi de dólares, então multiplicou por 10 vezes. Nessa época, ela já tinha a fábrica que estava fazendo o Model S, que era a fábrica deles da Califórnia, que eles têm até hoje. Lançaram o Model 3, que era um sedã bem mais barato. Venderam absurdo e tinham que entregar isso. A empresa ficou andando de lado, só que imagina, uma empresa de 40 bilhões de dólares. Na época, se você botar hoje 40 bilhões de dólares no Brasil, você vai ver que tem umas 15 empresas maiores do que isso. Só que a Tesla, na época, não gerava receita, tinha prejuízo, tinha uma certa dívida, tinha que entregar os carros, porque é difícil fazer uma fábrica escalar, entregar lá 300 mil veículos, passando por um monte de dificuldade. A empresa lá 40 bilhões de dólares. Por quê? Porque o mercado acreditava que ela ia conseguir fazer isso. Então você poderia parecer uma empresa muito cara. 40 bilhões de dólares, uma empresa que está quase sem conseguir pagar as contas, era mais ou menos isso que o mercado argumentava na época. Foi quando eu comecei a investir na Tesla em 2018, final de 2018. Só que o que acontece? O fato do mercado acreditar nela fez com que ela pudesse, por exemplo, ser negociada nesse preço e ficar favorável para os acionistas ela emitir novas ações. Então ela emitiu ação para financiar o crescimento dela, ela só conseguiu fazer isso porque as ações eram caras, e hoje a empresa dá 10 bi de lucro anual. Ou seja, se você comparar o múltiplo, né, naquela época era um múltiplo infinito, que a empresa valia 40 bi e não dava nada de lucro. Exato. Hoje a empresa está dando 10 bi de lucro. Então, comparando com o preço que ela valia em 2019, 2018, ela estava negociando a 4 vezes lucro. Tá. Só que a 4 vezes lucro de 2022, 2021. Então, normalmente, principalmente nas empresas de crescimento, quando você vê um múltiplo muito alto, é essa visão meio míope, porque o múltiplo está olhando para trás. Só que às vezes a empresa está numa crescente muito forte. Então, rapidamente, esse múltiplo ele vai sendo compensado pelo crescimento que a empresa tem. Mas é importante entender essa dinâmica também. Legal, bem explicado, porque é aquilo, né? Quando a gente fala PL, por exemplo, a gente está olhando o lucro passado. Né? Mas a Tesla ela tem um potencial de dobrar, triplicar o lucro, né, Fábio? Acho que é isso que o Fábio está falando. E aí, consequentemente, esse PL tende a reduzir, porque, enfim, os lucros vão. Só que como a empresa o mercado continua tendo expectativa de crescimento da empresa, a empresa ainda negocia múltiplos muito altos. Então a empresa dá 10 bi, só que ela vale 700 bi. Uhum. Né? Então ela está valendo
70 vezes lucro, mais ou menos, hoje. Porque o mercado ainda espera que tenha um crescimento. Sim. No caso da Tesla, eu acho que talvez seja uma empresa bem complexa, né? Porque ela não é só uma montadora de veículos. Porque, de uma forma geral, ela tem um sistema... É como se os carros da Tesla fossem robôs. Que estão constantemente alimentando o sistema de inteligência artificial que faz o piloto automático, né, dos carros. Então, os carros dirigem sozinho. E quanto mais carro tem dirigindo sozinho, mais dados você tem, melhor fica o sistema. A Tesla é a única empresa que tem isso. Qual que é o valor disso? Exatamente. Ninguém sabe. A Tesla tem projeto de fazer robotáxi, que é o carro, tipo, você pede o Uber, vem só o carro, te pega e te leva pra onde você tem que ficar e pronto. Isso não tem valor, né, Fábio? Não dá pra precificar um negócio que é muito futurístico, né? Quanto que vale? Quando que isso vai acontecer? Vai acontecer? Pode não acontecer, pode frustrar o mercado também. É uma empresa de risco. Você considera uma empresa de risco? Muito. E em relação a... Desculpa, Fábio, pode continuar. Não, pode falar. Te interrompi. Não, eu ia falar em relação à VEG. Porque muitos iniciantes... A gente estava falando da VEG. E muitos iniciantes perguntam, você acha que vale a pena investir agora na VEG? Eu queria saber a sua opinião. Para o iniciante, você acha que a VEG tá barata? Vale a pena investir agora? A VEG caiu bastante, né? Assim, o pessoal assustou porque primeiro teve uma estilingada muito forte, né? As ações subiram muito até, assim, 2020, ali, finalzinho de 2020. As ações chegaram a bater quase R$60, mais ou menos, aí caiu para uns 20... Não, desculpa, bateu ali uns R$45, aí caiu para uns 20, hoje está negociando ali perto de R$30, né? A grande questão é, o investidor ele tem que entender qual que é o risco que ele está correndo, porque pode ser que para algum determinado investidor não vale a pena. E para mim, especificamente, eu tenho VEG já há um bom tempo. Eu comecei a comprar VEG em 2014. Foi 2014 meu primeiro investimento em VEG. A preço de hoje, porque ela fez desdobramento, daria mais ou menos R$3. Então, é uma empresa que, no preço de hoje, multiplicou por 10 vezes na minha carteira. É difícil, não são todas as empresas que fazem isso. Só que é uma empresa que eu continuo acreditando. Então, às vezes, o investidor ele precisa conhecer o negócio que ele investe, porque só ele vai saber tomar a decisão. Porque se ele investir agora, por exemplo, eu acho que vale a pena, porque senão não teria em carteira. A minha maior posição, por ser uma posição antiga e uma das que mais valorizou na minha carteira, ela virou quase 50% da minha carteira de ações no Brasil. Então, metade da minha carteira Você é não VEG. vendeu nada, manteve. Mantive, tá lá. Mas como eu sou muito diversificado, tenho FIIs, tenho investimentos no exterior, esse 50% ele ainda não me incomoda tanto. Mas é um percentual que é relativamente elevado. Porque o investidor compra sem saber por quê, aí a ação cai 30%, pode acontecer, em um ano, ele não vai saber se ele vai comprar mais, se ele vai vender, se ele vai aumentar a posição, se ele vai diminuir. Então, eu acho muito mais importante entender o que a empresa faz e comprar ela todos os meses do que você tentar acertar o timing, né? Sim. Tem uma frase do John Bogle que é a seguinte: time in the market beats time in the market, ou seja, o tempo no mercado supera time in the market, que é você tentar acertar essas baixas, né? Porque no longo prazo, o que acontece é que é muito mais importante você tentar acertar as empresas que vão ser as vencedoras do que você tentar acertar o preço. Então, eu sempre penso num horizonte muito longo, assim, eu tento imaginar onde que essa empresa vai estar lá na frente. Essa empresa, existe uma probabilidade grande dela pelo menos existir, porque como eu penso em não vender, só o fato dela existir no futuro é um fato que me chama atenção. E eu gosto muito também de saber separar coisas que eu não sei avaliar. O investidor, ele acha que precisa, muitas vezes que está começando, preciso ter uma opinião sobre todas as empresas, eu preciso saber analisar todas as empresas. Por exemplo, o IRB. IRB foi uma empresa que eu sempre achei extremamente complexa. Desde o IPO dela, era uma empresa que tinha excelentes números, só que não basta só você olhar se a empresa tem números, né? Você tem que entender o que aquela empresa faz, olhar para o número e ver, bom, isso aqui está conversando com isso? E o negócio de resseguros é um negócio que é muito complexo, não é um negócio que é fácil de entender. A dinâmica, né, da empresa ganhar dinheiro com resseguros e os resultados são complexos de serem analisados. Então, você pode descartar. Então, isso me ajudou bastante assim, a não tomar decisões que me cometeriam erros, que é uma coisa que eu aprendi com o Charlie Munger. Então, quando você está escolhendo uma ação, é sim, não e muito complicado. Muito complicado é não também. Começou a analisar, tá muito difícil. Você entra no site de RI, a empresa não dá as informações direito. Pô, não tem uma apresentação legal que pelo menos você entenda o que a empresa faz. As informações não são dadas de uma forma muito clara. Pode até ser que essa empresa seja um excelente investimento para longo prazo, mas eu prefiro deixá-la na caixinha do muito complicado, que também é ou não. Então é importante entender isso.
entender o que tá por trás da empresa. Exatamente. Isso daí é muito importante. Sabe por quê? Eu vejo um monte de gente, eu vou falar aqui porque acontece. Um monte de gente. A gente fala muito isso, Fábio, porque acontece muito. Vou investir na empresa X. Aí você pergunta pra pessoa, mas o que ela faz? Ah, ela ouviu um pedaço, aí ela. Uhum. Mas e tá, e quanto tempo existe essa empresa? Quanto tempo ela tá na bolsa? Você avaliou? Então, e tem uns experts aí, que eu não vou falar os nomes aqui, mas eles acham que eles Tem que entendem falar o muito. nome. Fala. Eles acham, se me pagar um dinheirinho aí, eu vou denunciar, vou dedurar. Mas assim, eu vou entrar em. Porque às vezes a pessoa, ela acha que entende, mas ela não entende. A gente fica só olhando. Ah, vou entrar em tal IPO porque eu vou ganhar 30%. Cuidado com isso. Porque a pessoa, às vezes, ela vai na onda de ouvir os especialistas e tal, e ela vai lá, entra numa empresa no IPO que ela não sabe nada da empresa, ela não sabe o que a empresa faz, isso é só um exemplo. Ou Sim. até no dia a dia. Às vezes eu pergunto pra pessoa, mas por que você está investindo nessa empresa? E você já deve ter acontecido muito, André, também. Aí ela fala, não sei. Porque me falaram que é boa. Não, gente, estudo, pelo menos. Saiba o que a empresa faz, porque é tão simples. Você coloca lá na informação. É poxa, porque, lê, assim, né? tem um problema grande em relação a isso, que é o seguinte. O ser humano, além de, obviamente, dar muito mais trabalho, você ir ali e fazer os seus estudos, o ser humano não quer assumir erro. Não quer assumir que as suas decisões foram erradas porque você cometeu um erro. Então, o que é muito comum? A pessoa quer terceirizar a tomada de decisão. Então, ela quer confiar no gerente do banco cegamente, no agente autônomo que atende ela, ou, por exemplo, no agente autônomo, no caso, não poderia nem recomendar investimentos, que é vedado a profissão. Ele quer entrar num canal de YouTube de um analista e falar, pô, tô investindo naquela empresa porque aquela pessoa tá. Quer olhar a carteira do Buffett ou de algum outro grande investidor e comprar aquela ação. Ah, eu vou comprar a Apple porque o Buffett tem a maior posição da Berkshire hoje, por exemplo. Ah, eu vou comprar em VEG porque é a maior posição do Fábio. Porque o que acontece? O que é muito confortável? Se der tudo certo, a pessoa fala, pô, eu sou foda. Eu sou foda, eu escutei o Fábio, eu sabia que aquele cara sabia o que tava falando e eu confiei e eu botei o dinheiro, soube tomar uma excelente decisão. Se der errado é muito fácil, pô, aquele cara é um idiota. Investir por causa dele. Investir Pô, por causa me ferrei. dele, né? Então, assim, a gente tem que saber aprender e amadurecer emocionalmente nesse sentido pra falar, não, eu vou tomar minha decisão é essa por causa de XYZ. E se você não souber explicar o que uma empresa faz em menos de 2 minutos pra uma criança de 10 anos de idade, você não deveria nem ter aquela empresa. Exatamente. Agora você citou a IRB, Fabio. IRB que caiu pra caramba, sei lá, vou chutar um número aqui, mas deve ter caído uns 95%. Estamos chegando aí a R$1, né? Tá acontecendo, enfim, alguns acontecimentos aí, estão forçando o preço pra baixo. Você acha que é um bom negócio com essa queda? Caiu tanto que se tornou um bom negócio ou não? Você ainda prefere também estar fora? A grande questão é a seguinte. Quando uma empresa vai quebrar, não importa o preço que você pague, você vai ter sempre menos 100%. IRB vai quebrar? Eu não sei. Mas normalmente, né, os investidores eles fazem o que a gente chama de short sell no mercado, que é ficar vendido nas posições, normalmente de empresas que caíram muito. Então, se você for pegar o próprio IRB, né, quando a primeira queda que ela deu, vamos supor, caiu 50%. Aí a pessoa fala, vou comprar porque caiu 50%. Ela compra. Pô, caiu mais 50%. Depois 50%. Aí ela compra de novo. Caiu mais 50%. Toda empresa pode cair 50% infinitamente. Até chegar em 1 centavo, quedas sucessivas. Então, a grande questão é, você acredita no turnaround do IRB? Porque o IRB tem todas as dificuldades que ele tem. Por ser uma resseguradora, ele precisa ter confiança do mercado, porque ele, afinal de contas, ele está fazendo o seguro das seguradoras. Exato. Tá precisando fazer emissão de ações agora. Essa emissão vai sair num valor ruim, porque se você pode pagar um valor minúsculo na empresa no mercado, ela só vai conseguir emitir se ela emitir menos. Então, vai diluir muitos acionistas para fazer isso. Então, assim, é uma empresa que está numa situação totalmente delicada e o investidor, ele pode investir tranquilamente, não tem problema você ter uma posição IRB, mas você tem que entender que essa é uma posição de risco e eu vou carregar uma posição pequena, né? Porque caso isso dê certo, a gente tem um resultado relevante no longo prazo. Se o IRB conseguir voltar a ser uma empresa confiável, lucrativa, que consiga entregar a segurança que é esperado de uma resseguradora, provavelmente as ações vão disparar. Agora, as pessoas também, quando vêm essas empresas, querem botar um percentual muito grande da carteira, o que eu acho um erro. Por quê? Se você bota... Não tô nem falando de botar muito, tô falando assim, botar 5% da sua carteira em IRB, se a ação começar a subir, e voltar para os R$30 que ela era antes, você não vai ter emocional para segurar essa alta inteira. Então, você não vai conseguir ser compensado totalmente pelo risco que você correu. Quando a empresa, quanto mais arriscada a empresa menor tem que ser o seu percentual, primeiro, pra você correr por risco, segundo, você aguentar segurar a alta inteira.
é, tem uma dica que eu dou para meus alunos sobre como balancear as ações da carteira, quanto ter de peso em cada uma. Tem uma regra geral que vai te evitar você ter muito problema, que é o seguinte: é, quanto menor o risco daquela empresa, maior o percentual que você pode ter nela na carteira. E quanto menor o risco dela, você também não precisa acompanhar ela de forma tão frequente. Então, as pessoas perguntam para mim assim: Rafael, como é que você tem mais de 90 ativos na sua carteira? Eu não acompanho todos eles de forma igual. Por quê? Quando eu tenho uma empresa com um percentual elevado na minha carteira e muito arriscado, que não é o natural, mas foi o que aconteceu com a Tesla, eu botei 1% da minha carteira em Tesla, virou 20% na minha carteira americana, por causa da alta, né? Multiplicou por 20 vezes. Mas ainda dá, é um percentual que dá para ter. Se ela dobrar de tamanho, eu não vou querer ficar com 40%. Provavelmente eu vendo alguma coisa que é uma coisa que eu não gosto. Mas como ela tem 20%, é uma empresa muito arriscada, eu vou acompanhar ela muito de perto. Vou ver os resultados trimestrais, vou ver o que está acontecendo no meio do trimestre. Agora, se eu tenho uma outra empresa do outro lado, tipo um Ambev, eu vou ler o trimestral, vou ler o anual. Ou se eu tenho um FII ou um REIT que é muito estável, eu gosto de ver mais anual, por exemplo. Então, você acompanha as empresas de forma diferente. Então, tanto que você acompanha uma empresa é função do tamanho que ela tem na sua carteira e do risco que ela tem. Ô, Fábio, me fala uma coisa. Em relação. A gente está vendo um período que os analistas estão falando muito, né, de Vale, Petrobras. Na sua opinião, é a hora de investir na Petrobras? O que você acha do case? Olha, eu já tive Petrobras na carteira. Eu já tive Banco do Brasil, já tive CEMIG, que são empresas estatais. São até boas empresas, assim, de uma forma geral, mas eu vendi todas elas, acho que foi em 2017. A partir de 2017 eu tirei todas as ações estatais da minha carteira, troquei por equivalentes, né, no setor privado. No caso de Banco do Brasil, fui para Itaú. No caso de CEMIG, eu botei na minha carteira de empresa do setor elétrico. E no caso da Petrobras, eu não fui para Petrobras, botei no resto da minha carteira, nem lembro onde que eu botei, eu rebalancei em algum outro ativo. Mas o que eu acho, assim, de empresas estatais, não tô falando nem de petróleo, assim, tá? Primeiro, porque Petrobras é uma empresa cíclica e é uma empresa estatal. A grande questão é que, inevitavelmente, você vai ter algum período de ingerência muito grande do governo em qualquer empresa estatal. E, por um lado, a empresa estatal, ela tem um benefício de ter um sócio majoritário que é o governo, que não vai deixar a empresa quebrar, se precisar aportar capital, vai emitir ação, o governo vai botar dinheiro, enfim. Mas, por outro lado, você tem uma ingerência grande do Estado. Então, assim, eu não me sinto confortável e eu acho que isso eventualmente pode gerar um risco de ruína em uma empresa estatal. Você pega 2, 3, 4 mandatos de um governo que tente piorar muito a empresa em vários sentidos, isso pode quebrar a empresa. A Petrobras quase quebrou em 2017, né? Bateu R$ 6, né? É, R$ 7, né? e assim, eu diria até que a Petrobras só não quebrou porque o petróleo voltou a subir muito. É óbvio que se precisasse aportar dinheiro, o governo ia botar dinheiro, ia emitir mais ações, não ia deixar a empresa quebrar. Mas ia gerar um retorno pífio para o acionista, porque ia ser todo mundo diluído, né? Então, assim, o que aconteceu? A Petrobras registrou, se eu não me engano, foi em 2017, 70 bilhões de reais de impairment. Impairment é um lançamento contábil onde você registra contabilmente uma baixa no valor dos ativos. Então, você tinha os ativos registrados por X, a contabilidade olhou aquilo ali, avaliou aqueles ativos, aqueles investimentos que foram feitos. Opa, agora isso aqui na verdade vale menos 70 bilhões. Então, foi um ano, se eu não me engano, de menos 40 bi e no outro ano menos 70 bi de impairment. Então, assim, são investimentos que são feitos, muitas vezes, sem a ótica de longo prazo, a ótica de lucratividade. Então, é uma dinâmica muito diferente, foge muito, assim, sabe, do que você espera de um retorno de longo prazo. Agora, a gente tem boas empresas, assim, por exemplo, acho que até o Banco do Brasil é a melhor empresa estatal, assim, de longe, por várias questões de governança, de resultado. Mas o Banco do Brasil é uma empresa que é obrigada a fazer alguns investimentos que talvez não fossem feitos por outras empresas, né? Tem os créditos subsidiados pelo Banco do Brasil, né? Principalmente crédito rural, por exemplo, o Banco do Brasil é muito forte. Por que os outros bancos não dão? Por exemplo, financiamento imobiliário é a Caixa que faz. Uhum. Por que o Itaú e o Bradesco quase não fazem financiamento imobiliário? Porque o crédito é subsidiado na Caixa. Eles nunca vão conseguir te dar uma taxa para financiar igual a Caixa dá. Então, existe essa dinâmica diferente, eu não gosto, sabe? Então, eu tento evitar todas as empresas estatais. E a Vale, hein, gente? A Vale, você acha que tá num preço ainda para comprar? Vale a pena? Olha, a Vale, ela é uma empresa que foi estatal há muito tempo, né?
ela foi privatizada, entre aspas, né? Tipo, essa nova privatização que eles acabaram com as ações preferenciais, transformaram em ordinárias, se eu não me engano, foi em 2019. Passou a ter só Vale 3, né? Era Vale 3, Vale 5. Os fundos de pensão tinham uma participação muito grande na Vale. Então, apesar de não ser o governo diretamente, tinha a Valepar, que era a controladora da Vale, que tinham algumas empresas que controlavam a Valepar, entre elas os fundos de pensão. Então, era uma empresa que tinha uma certa dinâmica estatal, né? Essas empresas que foram... o próprio IRB, por exemplo, ele foi privatizado, se eu não me engano, em 2013. Então, não tem tanto tempo assim. Existe um histórico, né? E esse histórico ele vem um pouco de cultura. Mas a Vale, sem dúvida, como uma mineradora, falando assim, comparando com o mundo inteiro, ela é uma das melhores empresas de mineração. Porque o que é muito importante para uma empresa de commodity é você ter o preço de extração daquela commodity baixo. Porque o que acontece? Quando o preço da commodity vai caindo, os seus concorrentes que têm o preço maior, eles vão quebrando. E por mais que o minério caia, a Vale tem um dos minérios de ferro mais baratos do mundo. E o minério de ferro chegando na China também tem que ser barato. Não é só o custo de extração, porque quem consome muito minério é a China. Sim. Então, a China, se eu não me engano, hoje ela é 1/3 da receita da Vale. Ou até mais um pouco. Então, é importante quanto que esse minério chega lá. E a Vale tem um dos minérios de ferro mais baratos do mundo. Agora, muita gente foi para a Vale, por quê? Porque o minério de ferro disparou, a empresa está negociando num múltiplo muito baixo. Eu não sei exatamente nesse momento a gente estava vendo quanto que tá, mas um dia desse estava negociando a 2 vezes lucro. É um EV/EBITDA de 2 vezes. Só que é aquela questão, né? O Peter Lynch tem uma frase muito boa. Quando as empresas de commodity estão baratas, na verdade, quando elas parecem baratas, elas estão caras. E quando elas parecem caras, elas estão baratas, né? Porque o minério de ferro ele tem um ciclo também. O ciclo do minério de ferro é um ciclo que puxa muito o macroeconômico global. Então, quando o mundo está crescendo, China está crescendo, o minério de ferro sobe e tem uma demanda absurda. Quando não, o minério de ferro cai. Então, tem que entender muito. Eu gosto até, assim, eu acho que dá para ter empresas cíclicas numa carteira de buy and hold, só que com um percentual pequeno. Por quê? Porque na aposentadoria, você vai querer ter uma carteira previsível. Uma carteira feijão com Sim. arroz. Por exemplo, eu sei que se eu comprar ações do McDonald's, eu vou ter lucro todo trimestre. As pessoas vão estar lá comendo McDonald's todo trimestre. Igual Muito acontece... difícil quebrar, né? Quase impossível, na minha É opinião. muito difícil. Então é esse tipo de empresa que eu quero pro longo prazo. A empresa cíclica, imagina, você tem metade da sua carteira em empresa cíclica. Você vai chegar lá na sua aposentadoria, você vai ficar 3 anos morando bem, e aí 3 anos você vai ter que se mudar para um imóvel 3 É vezes muita emoção, menor, né? ou vai ter que cair muito sua qualidade de vida, porque o retorno da sua carteira cai e a renda passiva cai junto, né? O mar é muito turbulento, né, Fabio, É. para empresas cíclicas. Mas dá para ter, assim, quem tem um prazo muito longo, assume o risco, entende a empresa, tem um percentual ali pequenininho, não tem problema. E variar, talvez, né? Você pode ter um pouquinho de petróleo, um pouquinho agrícola, um pouquinho Tem incorporação, minério. né? O setor de construção é um setor bem cíclico, dá para ter também. Também. Agora, Fábio, se tivesse que falar assim, poxa, essa ação eu vou levar para os próximos 10, 20 anos, qual seria essa empresa? Bom, vamos lá. Eu fiz até um vídeo no meu canal. Essa é a única ação que eu teria pro resto da vida, assim, de uma forma geral. Vamos falar só de Brasil, tá? Dentro dessa lógica. É óbvio que não existe nenhuma necessidade para fazer isso, né? Ninguém vai ter só uma ação para sempre. Você perde muito se você não diversificar. Mas no Brasil, provavelmente seria a Ambev, eu diria. Porque a Ambev, se eu ela tivesse que cresceu escolher só bastante, uma... né? Mas ela paga ela paga dividendos, né? Não sei quanto que é Ela, a média. ela paga todo o lucro dela em forma de É dividendo. quase um monopólio Só no Brasil, que- né? é. Ela tem 60% de market share. Só que a Ambev, como ela tem qualidade e ela tem muita qualidade, né? O que acontece? Ela não tem tanto crescimento e ela é uma empresa que não é tão barata. Então, assim, ela mesmo distribuindo todo o caixa que ela gera em forma de dividendo, ela paga 5% de dividendo ao ano. Só que existem alguns pontos, né? Por exemplo, ela tinha uma operação na Argentina que representava 30% do lucro dela, e a Argentina, nos últimos 5 anos, a inflação disparou, ela tem até um outro tipo de registro contábil por causa da inflação lá, então o resultado despencou na Argentina. No Brasil, que é o maior mercado dela, é a maior fonte de receita da empresa, ela depende muito do crescimento do PIB per capita, porque as pessoas tendem, apesar de ser um hábito consumir cerveja, quanto mais dinheiro a pessoa ganha, ela consegue produzir, mais ela tende a consumir cerveja. Então, o crescimento dela depende um pouco do crescimento do Brasil, do PIB do Brasil como um todo.
Então a gente pode esperar, né, que esse crescimento seja pelo menos a inflação no longo prazo. Agora, o que pode acontecer? Fábio, por que então o mercado investe na Ambev, negocia ela nesse preço para receber 5% ao ano? Porque existem os cenários futuros possíveis onde esse lucro cresça muito. Se a Argentina melhorar, o lucro dela cresce. Ela tem operações no Canadá, então ela pode aumentar o lucro dela no Canadá. Aqui no próprio Brasil tem a parte de bebidas não alcoólicas, né? Que ela faz a distribuição, por exemplo, Gatorade, ela que fabrica e distribui. Os produtos, de uma forma geral, que são da Pepsi, né? É a Ambev que distribui. Red Bull, ela que distribui aqui no Brasil. Então, existe esse ecossistema que tem um crescimento lento, mas muito previsível. Então, assim, eu sempre olho muito, né? O pessoal acha que eu corro muito risco na renda variável, tendo 100% da minha alocação de longo prazo em renda variável, mas eu tendo a ir para investimentos que tenham um viés muito mais de preservação e crescimento constante do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, são empresas que eu gosto também. Agora, Fábio, já aproveitando, falando sobre a Ambev, e já quero que você comente aqui embaixo, hein? O que você prefere? Você prefere a Heineken ou os produtos, ou as cervejas da Ambev? Comenta aqui embaixo. Aí né? vão ter os safados que eles fazem o seguinte: não, eu tomo Heineken, mas eu invisto em Ambev. Tá vendo? Ou eu gosto das duas, manda pra cá as duas. A Heineken é uma pedra no sapato da Ambev? Cara, o que acontece? A Heineken, ela tem uma estratégia que é legal e você pode investir em ações da Heineken se você quiser também, uma empresa negociada na Europa. É uma empresa que tem bons números. Qual que é a estratégia da Heineken, né? Ela tem menos marcas e ela é um pouco mais tagueada, né? Então, o que ela faz? Ela tem a Heineken, que é premium, ela tem a Amstel, que seria uma linha intermediária, vamos colocar assim, e ela tem a Sol, né? Que é uma cerveja mais refrescante, que vai bater ali de frente com a Corona, que é da Ambev. Sim. Então, ela é uma empresa mais focada, ela não é igual a Ambev, que tem Brahma, Antártica, Budweiser, Spaten, enfim, que é bem ampla no leque de produtos. Só que a Heineken, ela não consegue ter, e nunca vai conseguir ter a escala que a Ambev tem. Então, enquanto a Ambev tem 60% de mercado, a Heineken tem 20%. E aí, por isso, quando você vai olhar as margens de resultado da Heineken, e quando você compra a Heineken lá na Europa, você não está comprando só a Heineken Brasil, né? Você está comprando a Heineken mundial. Sim. Mesma coisa, se você comprar a AB InBev lá nos Estados Unidos, você está comprando a controladora da Ambev, que tem 50% das ações da Ambev, mais as operações nos Estados Unidos. Então, quando você compra uma Budweiser nos Estados Unidos, ou, enfim, uma Spaten nos Estados Unidos, por exemplo, você não está comprando da Ambev Brasil, você está comprando da Ambev lá fora. São empresas diferentes, uma controla a outra, mas enfim. E a Heineken, por ter essa escala menor, e até uma estratégia deles, tá? Pelo custo que eles têm em fazer a Heineken, para ela ter a mesma margem da Ambev, média, ela teria que custar muito mais caro. Então, eles tentam entregar um produto premium, um pouco mais premium, um pouco mais barato. Isso aperta um pouco a margem deles. Mas no Brasil, a Heineken ela ainda é muito cara. Assim, quando você pega os grandes volumes da Ambev, são de cervejas mais baratas, né? Da Antártica, da Brahma, até da Budweiser, que não é uma cerveja tão barata assim, mas... Então, essa dinâmica, né? A Heineken, ela tende a ir um pouquinho mais no prêmio, mas ela é uma boa empresa, assim. Ela entrou no Brasil de uma forma que pressionou as margens da Ambev. Você pegar as margens da Ambev hoje, elas são menores do que há 5 anos atrás, porque a Heineken tem essa proposta. Vou vender mais barato a cerveja que as pessoas têm uma percepção de valor um pouco maior. Só que isso é para um público muito específico, né? Ô, Fábio, em relação aos fundos imobiliários aqui no Brasil, você investe? E se sim, quais são 3 fundos imobiliários que você gosta muito? Vamos lá. Invisto em FIIs. Inclusive, quando eu comecei a investir na bolsa, eu investia mais proporcionalmente em FII do que em ações. Porque o FII tem uma lógica que eu gosto bastante para quem está começando na bolsa, que é você ter ali o seu provento mensal. Então, o que ajuda um pouco o investidor a abstrair um pouco o preço da carteira, né? Então, ele investiu ali um valor em FII, ele vai receber um valor no dia 15 ali, mais ou menos, todos os meses. A cota sobe, a cota cai, eu tô recebendo meu aluguel, tá tudo certo. Então, é uma coisa é uma lógica que eu gosto, porque na ação, como muitas vezes a empresa, aqui no Brasil principalmente, elas pagam dividendo uma vez por ano, tem empresa que não paga. Lá nos Estados Unidos a gente tem as empresas mais reloginhos em dividendos, né, que vão pagar ali trimestralmente. Mas essa lógica eu gosto bastante. Então eu gosto, investia
Mais ou menos assim, meus aportes no começo eram 70% em FII e 30% em ações. Então eu gosto muito. Bom, aqui no Brasil, o que que eu gosto, assim, a dica que eu dou para quem vai investir em FII? Algumas coisas para evitar. Evite FIIs muito novos. O FII acabou de entrar na bolsa, acabou de ser listado, né? 2020, 2021, 2019, a gente viu uma febre de um monte de fundos surgindo. Então, assim, é importante você deixar o gestor se provar. A gente viu muitas gestoras novas no mercado. Então, não tem problema ter esses fundos, tá? De uma forma geral. Mas eu evitaria para quem está começando. Então, procurar gestoras que têm muito tempo de bolsa, que já se provaram de alguma forma com algum fundo que tenha muito tempo. Então, nessa lista aqui eu boto Kinea e Credit Suisse, né? A CSHG, que é a Credit Suisse Hedging Grifo. Basicamente, essas duas são as mais antigas e que têm fundos que se provaram, vamos dizer assim. Então, eu sou muito fã dos fundos de tijolo, não gosto tanto dos fundos de papel. Eu acho que eles têm algumas vantagens frente aos fundos de tijolo, a gente pode até falar sobre, mas eu sou muito fã dos fundos de tijolo. Então, da Kinea, a gente tem o KNR11, que é um fundo que, se eu não me engano, ele começou em 2010. Eu comecei a investir no fundo em 2011, no KNRI. Tem o HGBS, que é o KNRI, desculpa, ele é um fundo que é da Kinea, Kinea é uma empresa que é do Itaú. E eles são um fundo híbrido, né? Eles têm mais ou menos metade galpão e metade escritórios. A gente tem o HGBS, que é um fundo que era da CSHG, acabou indo para uma outra gestora, que é a Red, mas é um fundo, um dos mais antigos. Foi o primeiro fundo que eu comprei, a primeira cota de FII que eu comprei foi do HGBS. Ele é um fundo que é multi, né? Então, os dois têm muitos imóveis em muitas regiões para muitos inquilinos. Um outro ponto, além de tirar os fundos muito novos, tirar os fundos muito recentes de gestoras muito novas, excluir os fundos antigos que são monoimóveis. A gente tem muito fundo antigo que só tem um imóvel, eu deixaria para um segundo momento. Podemos falar também sobre por quê. Então, KNRI, HGBS e o HGLG, que eu gosto também da Hedging Grifo, que é um fundo puro de logística. São 3 fundos que eu gosto, assim, acho que são fundos antigos, são fundos que se provaram de alguma forma ou de outra. Por exemplo, o próprio Kinea, apesar do mercado de escritórios ter piorado muito em São Paulo, no Rio de Janeiro de 2015 para cá, são fundos que conseguem... É um fundo que conseguiu manter a sua vacância relativamente controlada na parte de escritórios. Quando você pega os pares dele, tipo o HGRE, que é um fundo que eu gosto, mas tem lá quase 30% de vacância. Você pega o BRCR, que é um fundo antigo também de escritórios, também lá perto de 30% de vacância, além de vários outros problemas. Então, assim, é importante separar esse joio do trigo, sabe? São fundos mais estáveis de uma forma geral. Escritórios, eu gosto de falar muito assim, os fundos imobiliários e os REITs, acontece muito isso. Quando o setor vai bem, meio que tudo que está no setor vai bem. Então, o que foi muito bem na última década foi logística. Quando você pega os fundos de logística, todos são lindos, maravilhosos. Por quê? Porque expansão do e-commerce, as empresas todas precisam de galpão para expandir a parte de e-commerce. Então, o que acontece? Valoriza os imóveis, aumenta o preço do aluguel, e aí o fundo... Se você for pegar os fundos que mais desempenharam nos últimos anos, são fundos de logística. E ao ponto que os escritórios vêm mal já há uns bons 8 anos. Então, é importante você tentar encontrar também bons FIIs de escritórios, porque eventualmente essa lógica ela tende a se inverter. Fábio, então não vou comprar logística, vou comprar só escritório para esperar. Não é isso. Mas é importante você entender que a dinâmica setorial meio que dita o retorno dos fundos imobiliários, e no caso dos REITs também. Então você tem que tentar ter exposição nos melhores ativos de cada um dos segmentos e saber que vai ter essa gangorra. E aí você pode diversificar em percentuais, né, Fábio? Sim. Determinar, sei lá, 20% em lajes, 20% em shopping, 20% em galpão. O que você acha disso? Gosto bastante. Uma lógica que eu gosto de falar para quem quer investir em fundos imobiliários ou em REITs ou ter uma renda passiva de imóveis recorrente é o seguinte: os imóveis, eles funcionam como, eu gosto de ver eles como um pedágio para a nossa sociedade, nossa civilização existir. Então, se você for pensar o que tem de diferente do ser humano para um macaco que mora no meio da floresta, basicamente a gente construiu toda a nossa civilização dentro de imóveis. Então, os escritórios são os imóveis onde as empresas vivem. Os galpões logísticos são os lugares onde os produtos que as pessoas vão receber vivem, né? Ou estão transitando por ali. As indústrias são onde os produtos são fabricados. Então, e aí você pega shopping, onde as pessoas vão comprar produtos, vão acessar serviços. Então, a nossa economia toda está dentro de imóveis. E você ter uma exposição de ativos que te gerem esse pedágio,
Independente da empresa que está lá, a empresa quebrou. Tudo bem, uma outra empresa vai ocupar aquele espaço. É você receber uma renda passiva pela civilização existir. Eu vejo muito assim. Agora, Fábio, falando sobre o REITs, né? Que são parecidos, mas ao mesmo tempo muito diferentes dos fundos imobiliários. Eu queria que você explicasse aqui para os nossos telespectadores a diferença entre o fundo imobiliário e um REITs. E se você investe, né, em REITs, se você pudesse citar também uns 3 REITs que você acha essencial ter na carteira. Beleza, vamos lá. Cara, os REITs, eu gosto de falar que eles são os primos dos fundos imobiliários, né? Porque eles têm uma dinâmica empresarial diferente da dinâmica de fundo que os fundos imobiliários têm. Os REITs, eles são mais antigos que os FIIs, né? Os REITs, eles foram criados na década de 70 lá nos Estados Unidos, os FIIs foram criados na década de 80 aqui no Brasil. Apesar de que eles só começaram a realmente ter um certo volume de FIIs ali na década de 90, ainda era muito pequenininho, nos anos 2000, e a gente só viu realmente os FIIs se popularizando, eu diria que de 5 anos para cá, né? Mas o nosso arcabouço legal, ele vem um pouco depois dos REITs, ele foi até inspirado nos REITs de uma forma geral. Os REITs, o que eu acho interessante deles é porque eles têm uma dinâmica de crescimento, de expansão. Então você tem emissão de... Os REITs, eles se financiam emitindo ações, emitindo dívidas, comprando imóveis que tragam um retorno maior do que o custo da dívida, por exemplo. Então é muito comum os REITs tomarem dívida a 2% ao ano, 3% ao ano, 4% ao ano, pré-fixado lá nos Estados Unidos, para comprar um imóvel que vai render inflação mais 7, às vezes inflação mais 8 no longo prazo. Então o REIT ele vai trabalhando com essa dinâmica, ele tem o crescimento que o fundo imobiliário não tem. Ora, em contrapartida, normalmente por causa disso, os REITs eles acabam pagando proporcionalmente menos dividendos. Só que você não vai ter o crescimento do dividendo no FII que o REIT te proporciona. Então é uma forma de você investir também nos imóveis, normalmente são imóveis mais sólidos, porque estão em economias mais sólidas do que os FIIs. Por exemplo, existe uma vedação na instrução 472, que é a instrução da CVM de fundo imobiliário. A vedação é a seguinte: FII não pode investir no exterior. O FII não pode ter um imóvel em algum outro país, qualquer que seja ele. Já os REITs podem. A maioria dos REITs tem imóveis lá nos Estados Unidos. Então você vai ter imóveis na Flórida, no Texas, na Califórnia, na região do Nordeste lá dos Estados Unidos, Nova York. Ou às vezes na região do Sunbelt, aquela região de baixo ali, né, que vai desde a Flórida até o Texas, Califórnia. Então, os REITs eles vão te dar acesso a imóveis de mais qualidade, inquilinos de mais qualidade. Então, de novo, naquela regrinha, né? Os REITs eles tendem a ser mais caros, porque você tem o crescimento e você tem um risco menor por causa da economia e por causa dos inquilinos. Então, naturalmente, você vai ter um retorno esperado possivelmente menor. Agora, na prática, a verdade é que os REITs eles renderam mais do que as ações lá nos Estados Unidos. Contraintuitivamente, né? Se você for pegar o índice de equity REITs, que são os REITs que investem em imóveis físicos, né, seriam os REITs de tijolo, da década de 70, quando criaram o índice até hoje, eles tiveram rentabilidade de 12% ao ano em dólar. Fora os dividendos. Não, já com os dividendos. Já com os dividendos. Já com os dividendos. O S&P 500 ficou algo perto de 9%. Então, o índice de REITs de tijolo contra o índice do S&P 500 das empresas, o REIT performou 3% ao ano a mais. É uma diferença muito grande. E praticamente com a mesma volatilidade, com o mesmo risco. Então, é um ponto interessante também de pensar. As pessoas acham que às vezes investir em imóvel é uma coisa morosa, uma coisa que não tem crescimento. Mas na prática, né, esse pode ser um dos motivos pelos quais esses ativos estejam sempre subavaliados. Se eu vou pegar o IFIX contra o Ibovespa, desde que o IFIX foi criado em 2012, o IFIX, que é um índice de FIIs, performou melhor que o Ibovespa. Será que os investidores eles estão constantemente subestimando a capacidade desses ativos performarem bem? Faz E por sentido. isso eles estão constantemente sendo negociados por um preço possivelmente menor do que eles deveriam valer? Porque existe essa discussão também dos ativos de valor contra os ativos de crescimento no longo prazo. No Brasil você ainda tem a desculpa que tem muita commodity, né, Fábio? Que é aquele negócio, né? Elas podem... São muito cíclicas, né? Pesa muito, né? Petrobras, Às vezes Vale. pegar um período mais prolongado de commodities em alta, a bolsa performe Ou muito bem descontando aqui, as né? commodities, né? Pode Mas digo ser. assim, nos Estados Unidos não pesa tanto, né? Não pesa. E mesmo assim os REITs superaram bem aí. Você tá falando a questão das ações. Sim. E até queria saber de você, qual o setor que você acha assim, poxa, esse setor é muito bacana, muito interessante, pode até ser um setor diferente, e 3 REITs que você considera que, putz, tem que ter na carteira, que esses são essenciais. Tá. Isso, falando especificamente de REITs, vamos lá. Olha, de uma forma geral,
Lá, eu vou falar alguns diferentes aqui, tá? Que a gente não tem no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos a gente vai ter shopping do mesmo jeito. Os shoppings sofreram muito lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, o shopping, as pessoas acham, o shopping vai morrer por causa do e-commerce, né? Só que a gente tem a parte de serviço nos shoppings. Muitas pessoas vão pro shopping pra comprar algum serviço. Às vezes vai tomar um sorvete. Eu vou direto lá, Cinema, o Iguatemi lá, que é perto lá da minha casa, eu vou lá só pra tomar um sorvete, ir no cinema, jantar no restaurante que tem lá no shopping. Aqui no Brasil a gente tem um problema de segurança. Então, muitos shoppings têm áreas grandes, gourmets, de restaurantes, que é uma questão de segurança. Lá nos Estados Unidos, não, né? Os malls lá nos Estados Unidos, eles são aqueles shoppings fechados, são quase só varejo, né? que tem muita loja, Esses tudo. sofreram demais, assim, com o crescimento do e-commerce. Mas, enfim, então a gente tem os setores tradicionais, a gente tem escritórios, a gente tem logística industrial, shoppings, mas vou falar alguns que a gente não tem aqui. A gente tem o American Towers, que é um REIT de infraestrutura de antenas. É o AMT? AMT, né? AMT, o código dele. Então ele é proprietário de antenas e ele aluga essas antenas para empresas de telecomunicação. Excelente. Então é interessante, né? É um business diferente. Eles têm até antenas aqui no Brasil. E o que acontece? Uma coisa é a estrutura da torre de antena, que é o que o REIT é proprietário. Outra coisa são as antenas em si. As antenas em si, eles são investimentos feitos pelas empresas que estão alugando. O que eles alugam do REIT é a infraestrutura da torre. Então, a antena lá em cima e a operação dela é a empresa que está alugando que faz. Então, é um business bem tranquilo, de uma forma geral. Ele também o AMT entrou agora recentemente em data center também. Então, ele tem alguns imóveis de data center. Em data center, especificamente, tem o Equinix, EQX, Código de Negociação, que é o maior REIT de data center lá dos Estados Unidos. O data center é o imóvel onde as informações estão, né? Então, se você está assistindo esse vídeo está vindo de algum data center perto da sua casa e ele foi subido para esse data center depois que o episódio aqui foi gravado, então é onde a informação transita, nessa lógica do pedágio. Então, os data centers precisam existir. E tem um REIT que é interessante, deixa eu pensar aqui um diferente, que eu gosto, que é o Rayonier, RYN. Ele é um REIT de plantação de eucalipto. Não é exatamente eucalipto, né? O que eles chamam lá de timberland, que é um eucalipto, uma espécie de eucalipto que é mais nativa dos Estados Unidos, que chega até 30 anos. Então o REIT fica com aquela plantação enorme, gigantesca, espalhado por vários estados dos Estados Unidos. Eles têm áreas também na Nova Zelândia. E qual que é a tese, né? A madeira ela é muito utilizada na indústria de construção, principalmente. Então, quando a indústria de construção vai bem, o REIT ele corta as árvores e vende para as empresas que vão aprimorar. O que eu gosto do Rayonier, frente aos outros que a gente tem listados, é que ele é o único que a gente chama de pure player. Ele é só plantação de eucalipto. Ele não ele não incrementa valor na madeira, porque tem alguns que fazem, aí faz já os compensados, os subprodutos, né? Não, ele só tem a plantação e ele vende para quem vai fazer isso. Então, o que é interessante? Ele tem até um hedge natural. Por quê? Quando a indústria está indo mal, como essa espécie ela vai até 30 anos de crescimento, ele não está vendendo, mas as árvores estão crescendo, né? Então, o estoque dele está crescendo. E aí, quando precisa, ele vai lá e tira. Então, não tem problema para ele não estar vendendo. Ele não vai gerar tanto resultado assim em períodos de baixa de demanda da madeira, mas ele vai ter o estoque dele crescendo. As árvores crescem muito. Então, eu gosto bastante dessa dinâmica. É um REIT cíclico, não é um REIT que vai te dar uma renda passiva bonitinha ali, mas é um segmento diferente, assim, Sabe o que eu ia te perguntar, Fábio? A questão de cannabis. tá? Tá crescente, assim, a gente vê Uhum. todo mundo comentando. O que você acha de ETF de cannabis? Vale a pena investir? Bom, eu vou falar dos ETFs, tá? Mas eu gosto tem um REIT específico que é o IIPR. O que ele faz? As empresas de cannabis, normalmente, elas precisam de dinheiro para se financiar. Elas têm um pouco de dificuldade em se captar por alguns motivos. Muitas vezes ESG, né? Então, é difícil conseguir captar dívida direto com o banco. Às vezes, aquela instituição financeira não quer estar ligada à venda de cannabis, né? Ou qualquer outro investidor. Então, é meio natural da indústria eles terem dificuldade de se captar. Então, o que os REITs o que o IPR faz? Ele faz um modelo de contrato que chama Sale to Leaseback. Então, ele compra o imóvel da empresa e aluga de volta para ela. Então, a forma da empresa conseguir se captar, ela vende o imóvel e faz um contrato de longo prazo com esse REIT. É um REIT mais arriscado, não é um REIT previsível, feijão com arroz, mas é uma forma um pouco mais controlada de se expor a esse risco. Os ETFs de cannabis, eles seriam uma outra opção. Mas eu, pessoalmente, não gosto por qual motivo?
Porque apesar de nos Estados Unidos a maconha ser legalizada em vários estados, a gente tem um problema que existe uma tributação alta sobre as empresas e, ao mesmo tempo, as pessoas podem plantar em casa também cannabis. Então, o que que acontece? A pessoa muitas vezes prefere plantar porque vai ser mais barato, às vezes até com mais qualidade, do que ela ir lá comprar a cannabis. Ou às vezes ela não quer plantar em casa, mas tem um amigo que planta, ela compra do amigo. Então, a empresa ela acaba tendo muita dificuldade em relação a isso. Quando você abre as empresas que estão no ETF de cannabis, tipo o YOLO, por exemplo, é um ETF, WOLO, é o ETF de cannabis. É, você vai ver que quando você vai abrir os resultados dessas empresas, todos os resultados são horríveis. Então, eu acho difícil você tentar encontrar uma ali dentro. Pode até ser uma opção, eu quero me expor porque eu acho que essa indústria inteira vai bem nos próximos 20 anos, aí tudo bem, você vai ter o ETF. Mas existem algumas dificuldades estruturais nesse mercado, assim, na minha opinião, de uma forma geral. E também existe uma dificuldade grande de você escolher uma empresa ali dentro, ou duas, porque todas é um mercado muito novo também, né? Sim. Tem empresas que são mais... Tá se falando muito, né? Tem empresas que são mais especializadas, por exemplo, em plantar, tem empresas que são mais especializadas em comercializar. Então, nem sempre uma empresa é igual a outra. Então, é difícil ver, eu não sei conseguir ver onde está o valor desse mercado como um todo. Não é um mercado que eu acompanho tão de perto, já estudei bastante há um tempinho atrás, mas é um mercado que está meio que no stand-by. Ele está na caixinha do muito complicado, vamos botar assim. Agora, Fabio, nós falamos de REITs, né? A Carol até perguntou sobre FIs também. E ações nos Estados Unidos? Quais são 3 ações que você fala, poxa, essas 3 ações eu acho que tem que ter na carteira? Tá. Eu vou falar um pouco... Se quiser falar mais, fica à vontade. Tá, também. não, beleza. Os telespectadores agradecem. Eu vou fazer um paralelo que eu gosto de fazer com, por exemplo, o varejo. Então, o varejo brasileiro é difícil. Tem um vídeo meu mais antigo no canal que chama Top 3 ações do setor de varejo. Eu vou falar aqui quais são as 3 e falar um pouquinho de como que eu penso, às vezes, nas teses de investimentos que eu monto. O varejo, ele é um setor que é muito complicado, tem margem muito baixa, enfim, né? Pegar aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, tá? Mas aqui, por exemplo, você pega Magalu, Mercado Livre, até você vai para um varejo mais Carrefour, né? Pode até ir um varejo, talvez, Raia Drogasil. Todo varejo, ele tem margens baixas porque todos os players vendem os mesmos produtos, certo? Sim. Só que, por outro lado, você tem um ponto positivo que é as pessoas precisam comprar coisas, né? Então você precisa comprar comida, você precisa comprar remédio, você precisa comprar livro, você precisa comprar geladeira. Então, são milhões de pessoas consumindo produto todos os dias. Então, é um mercado muito bom, é um mercado muito competitivo, de fato. Sim. O que eu vejo, por que essas empresas de varejo, eu invisto nelas nos Estados Unidos, é um setor que eu gosto muito lá, e aqui eu não gosto tanto, porque lá já existe uma certa consolidação. Aqui existe uma incógnita muito grande. Quem vai ser o maior player de e-commerce? Vai ser o Mercado Livre? Vai ser Magalu? Vai ser a Amazon daqui 10 anos? Eu não sei. Mesma coisa para todos os outros segmentos. Então, Pão de Açúcar, Carrefour, ou até os comércios locais, né, que competem com essas redes. Tem Grupo Mateus também. Então, assim, é uma dinâmica difícil de você tentar ver qual vai ser a empresa vencedora daqui 30 anos. Lá nos Estados Unidos, a gente já tem isso um pouco desenhado, mais direcionado. Então, o que eu gosto de fazer? Eu tenho uma posição em 3 empresas, que são Amazon, Costco e Dollar General. Por que são essas 3? Porque eu acho muito difícil a gente ter daqui 10, 20, 30 anos, a gente não ter pelo menos uma ou 2 dessas 3 performando muito bem. Ou as 3, porque elas estão meio que interconectadas, né? A Amazon ela é muito forte no e-commerce, então o e-commerce dela, hoje, só para você ter ideia, 50% do e-commerce norte-americano é feito pela Amazon. Gigante. Bizarro. Gigantesca. É 5% de todo o varejo americano, físico e online, tudo. É a líder e é o segmento que mais cresce, né? O e-commerce ainda representa muito. Só que, ao mesmo tempo... Fábio, então por que você não tem só a Amazon? Porque, ao mesmo tempo, existem produtos que a Amazon tem uma dificuldade maior de entrar, que são o segmento de groceries, que são, normalmente, esses utensílios de dia a dia que a gente tem e comida, alimento. Então, é difícil você entrar na Amazon e comprar arroz e feijão da Amazon, né? Então, e o que eu vejo de dificuldade? Eu vejo uma certa... Apesar de a gente poder fazer compra online, muita gente faz compra online. Eu peço muita coisa, por exemplo, no Rappi lá em casa, ou no iFood, enfim. E
eu acho que esse é o caminho. Eu acho muito difícil, assim, a Amazon entrar nesse mercado físico de uma forma tão forte com que os grandes players já estão. Então, por exemplo, eu gosto lá nos Estados Unidos de Costco para groceries, que é uma empresa que ela cobra uma anuidade para você ir no supermercado dela, comprar no atacado, é uma rede de atacado, por praticamente o preço de custo. O que a Costco faz? Ela vende os produtos dela, considerando que o lucro que ela vai ter vendendo aquele produto vai só pagar as despesas dela. Então é o lugar mais barato para você comprar, a anuidade custa $100, $120, é relativamente barato. Isso aí o ano inteiro. E o lucro da empresa vem das assinaturas. Você pode ver ela dessa forma. Então, quanto ela ganha de assinatura? Tanto. Quanto que ela tem de lucro? Tanto, é o mesmo valor. Então, a pessoa nunca vai comprar tão barato quanto ela compra na Costco, ou seja, no Walmart, no Target, enfim. E a terceira é a Dollar General. A Dollar General ela tem uma proposta que é ter redes de supermercados médias e pequenas em regiões de subúrbio. Por que é interessante? Porque as regiões de subúrbio não têm volume para ter uma loja da Walmart ou uma loja da Costco, por isso que elas não chegam lá. E essas regiões, normalmente as pessoas têm um poder aquisitivo um pouco menor. Então, o que a Dollar General faz? Ela vende no varejo um pouquinho mais caro, porque a pessoa não vai chegar lá e vai comprar 10 pastas de dente, igual ela compra na Costco, ela vai comprar uma. Então, quando você vê a margem de resultado bruta da Dollar General, ela é muito maior do que da Costco, do Walmart, da Target, todas elas. Então, dessa forma, como que eu vejo? As pessoas estão todo dia consumindo muito. Essas são as 3 empresas que me dão exposição a todas as formas de compra que as pessoas têm. E é algo perene, né, Fábio? É algo que as pessoas sempre vão estar fazendo, É né? por isso que o Comprando. varejo é tão competitivo. É um mercado bom, só que é um mercado que é difícil de você saber no mercado que está se consolidando quem que vai ganhar. Porque e é muito competitivo, né? Sim. E as Um vem, empresas o outro vem chinesas, atrás. as empresas chinesas que incomodam muito aqui no Brasil, elas têm alguma barreira de entrada nos Estados Unidos? Porque aqui a gente tem. Bom, eu tô falando de empresas chinesas, mas a gente tem muitos entrantes aqui agora que estão Shopee, incomodando China. o varejo. A Shopee eu não sei exatamente se é chinesa, mas é asiática, né? Eu Sim, acredito eu. sim. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm esses entrantes por lá? Olha, tem, mas eu não consigo ver, porque assim, o que eu vejo assim dessas chinesas que vendem aqui pro Brasil é que basicamente são produtos muito baratos, né? Normalmente de valor agregado muito baixo, porque você é tributado, né? Acima de um certo valor. Por exemplo, aqui no Brasil, se eu não me engano, a partir de R$ 100 na compra, você já é taxado em 50%. Então, assim, tudo bem, eu vou entrar na Shopee para comprar um negócio de R$ 50. Beleza, chega na sua casa. Se comprar um negócio mais caro, ela vem, pode até, mesmo pagando imposto, ser um pouco mais barato do que aqui no Brasil, por exemplo. Mas eu acho difícil essas empresas, porque se eventualmente, eu acho que aqui no Brasil também, tá? Se eventualmente essas empresas começarem a incomodar o Brasil ou os Estados Unidos, que provavelmente o Vão governo colocar barreiras para entrar, o né? governo vai botar ou uma alíquota maior ou um valor menor para você poder importar. Então acho E que eu acho que nos Estados Unidos também eles trabalham de uma forma diferente, né, Fábio? Porque assim, aqui a gente tem muita questão de tributar o produto, né? sim. E nos Estados Unidos, outros países desenvolvidos, eles tributam muito a questão do salário e não tanto o produto, né? Então acredito eu que os produtos lá também sejam tão baratos que assim não incomoda tanto entrantes como chineses, provavelmente, né? E mudando um pouquinho de assunto, Fábio, olhando o cenário Brasil e Estados Unidos, o que você acha? Tá melhor hoje para se investir no Brasil ou nos Estados Unidos? Qual é a sua teoria hoje? Olha, eu acho o seguinte, os 2 mercados têm pontos positivos e negativos, tá? Eu acho que é um ponto importante. Eu não vejo necessariamente porque eu me preocupo muito pouco com o cenário macroeconômico, para ser bem sincero, porque essa decisão seria muito mais macro, assim, tá melhor no Brasil ou Estados Unidos, né? Eu não me importo tanto com o macro, porque eu me importo mais com a empresa em si. Então, às vezes, você tem uma empresa brasileira, como a WEG, que tem 50% da receita vindo de fora. Então, o fato dela estar aqui não quer dizer tanta coisa. As empresas do S&P 500 nos Estados Unidos vendem, né, mais de 50% da receita de todas as empresas do S&P 500 tá fora dos Estados Unidos. Você pega empresas europeias, como por exemplo a LVMH, que é do grupo da Louis Vuitton, ou você pega até empresas como BMW, ou as grandes montadoras são europeias, a maior parte da receita delas está de fora da Europa. Então, necessariamente onde você vai investir, em qual país, não quer dizer tanta coisa assim. O que importa é de onde está vindo o recurso daquela empresa. Mas, de qualquer forma,
essas variáveis macroeconômicas que impactam mais Brasil ou mais Estados Unidos, ou guerra, ou eventualmente qualquer coisa, eu tento abstrair um pouco. Então, isso nem entra, assim, para ser bem sincero, na minha tomada de decisão. Por quê? Tem um viés cognitivo que é o viés da disponibilidade. Que é o seguinte, a gente sempre tende a, de uma forma geral, majorar a importância das informações que são mais recentes. Então, por exemplo, hoje, qual foi o impacto do 11 de setembro, dos atentados lá das Torres Gêmeas, hoje, olhando hoje, para a grande maioria das empresas listadas? Nenhum. Então, estão aí faturando até mais, né? Ou, às vezes, a guerra do Iraque, né, que são conflitos, vamos botar assim, mais antigos. Então, eu acho que a gente tende a dar muita importância para essas informações de curto prazo, sendo que no longo prazo elas não são tão importantes. E mais do que isso, elas são muito imprevisíveis. Porque a gente não sabe o que vai estar acontecendo ano que vem. Seriam janelas de oportunidades até, Fábio? Alguns acontecimentos pontuais, assim, como você citou? De uma certa forma, sim. Acho que vai depender muito de caso a caso, assim, do que esteja acontecendo. Mas a grande questão, e eu não gosto também de pensar muito em oportunidade nesse sentido, é o seguinte, porque para você ter oportunidade, você teria que ter tomado uma decisão antes. Então é óbvio, o Joesley Day que teve aqui no Brasil, que a bolsa abriu caindo, sei lá, 10%, né? Foi uma oportunidade comprar ali? Você fala, foi melhor comprar no Joesley Day do que no dia anterior. Porém, você teria que ter tomado decisão em algum momento anterior a não investir para conseguir juntar esse dinheiro para comprar ali. Então, o quanto que você perdeu de alta na bolsa? Então, eu gosto sempre de pensar, a minha macroalocação, renda fixa, renda variável Brasil, exterior, qual que é essa macroalocação? E eu vou só seguir ela, independente do que esteja acontecendo. Eu vejo muito assim. Então, eu vejo que o investidor vai ter que decidir se ele vai investir mais no Brasil ou mais nos Estados Unidos com base nisso. Por exemplo, a pessoa, às vezes, só tem investimento no Brasil. Está querendo começar a investir no exterior. Então, é muito mais importante ela começar a investir lá, para ela ter um percentual lá, para ela diminuir esse risco só Brasil. Ficar só num país que, de repente, dá o problema que deu na Rússia, né? E aí... Sim. Ou, às vezes, a pessoa tem um investimento relevante nos Estados Unidos e está comprando aqui no Brasil também. Então, não tem tanto problema. Então, acho que isso vai depender muito de caso a caso. Como é que tá a sua carteira hoje, Fabio? Brasil e Estados Unidos? Cara, eu tenho um problema, porque como eu comecei a investir relativamente cedo, né? Hoje vai fazer 14 anos. E eu comecei a investir majoritariamente em FIIs, apesar de comprar as ações também lá no começo, os FIIs eles tomaram uma proporção maior na minha carteira do que aquela que eu gostaria hoje. Então tem muito tempo que eu não compro FII. Tem muito tempo que eu não compro FII, porque já tá na alocação, eu não quero mais ter FII, então eu não compro FII. Se os FIIs despencarem muito agora e esse percentual diminuir muito, aí eu vou voltar a comprar. Porque eu tô olhando, o que eu olho? Eu olho o seguinte, quanto que eu quero ter de risco em cada classe? E aí eu vou sempre tender a ter esse risco que eu defini. Então, os FIIs eles tomaram uma proporção um pouco maior. Hoje eu tenho mais ou menos uns 30% da minha carteira total, em FII, 35% por ali. Eu vou ter mais ou menos uns 35% em ações no Brasil e uns 30%, 30 e pouquinhos lá em investimentos no exterior. E no exterior hoje eu gostaria de ter meio a meio. No exterior você separa o que é ações de REITs ou você considera Sim, tudo um bloco só? eu separo. Tá. A minha alocação objetivo lá nos Estados Unidos é ter meio a meio. Metade FIIs, metade REITs. Só que as ações subiram muito, mais do que os REITs desde quando eu comecei a investir. Então eu sou um pouquinho desbalanceado, tenho um pouco mais de ações, mas a ideia é ter meio a meio. Agora falando assim, Fabio, uma carteira diversificada aqui no Brasil hoje te rende, vamos colocar 0,75%, bem diversificada, de fundos imobiliários. De REITs nos Estados Unidos, quanto que renderia? E tem a questão do imposto, né? Que é 30% sobre os dividendos lá. Tá, vamos lá. Os FIIs, eles vão render hoje mais ou menos isso, né? Uma carteira diversificada de FII vai me dar, vamos lá, pegando só o que é feijão com arroz, sem coisas exóticas, uns 8% ao ano, né? Mais ou menos 8,5% ao ano. Nos REITs, você vai conseguir menos do que isso, tá? Você vai conseguir, vamos botar assim, uns 3, 4% ao ano. Só que tem um ponto. E aí, normalmente, as pessoas comparam, eu vou comprar FIIs, mas os FIIs, eles vão... por que eu vou investir em REITs se eu tenho os FIIs pagando mais? Alguns pontos a se considerar. A renda lá é em dólar. Então, você tem que considerar a apreciação do dólar frente ao real no longo prazo. Você tem que olhar a renda do FII em dólar, se você quiser fazer essa comparação.
no sentido de daqui 10 anos o que vai me gerar mais renda em dólar, que é uma moeda mais forte, né? A tendência é que o dólar se aprecie frente ao real, porque a inflação nos Estados Unidos tende a ser menor do que a inflação daqui. Então, enquanto isso for verdade, o real vai se depreciar frente ao dólar. Pode não ser esse cenário, mas é a tendência. E tem um outro ponto também. Os FIIs eles são obrigados a distribuir 95% da geração de caixa, então o FII não consegue reter nada. O REIT, você está vendo esse dividendo de 3%, 4%, uma carteira bem diversificada, de ativos resilientes, mas ele está muitas vezes retendo mais 3%, 4%. Porque a legislação dos REITs é um pouquinho mais técnico isso, mas ele obriga a distribuir 90% do lucro. Então o lucro ele tem que ser distribuído. Só que contabilmente a gente tem uma despesa enorme nos REITs, que é a despesa de depreciação dos imóveis. Contabilmente você tem que depreciar 3% ao ano um imóvel. Então, só que ele está gerando muito mais caixa. Então, quando você olha o lucro é de X, mas muitas vezes o REIT está gerando 2X de lucro. Ou 3X, dependendo em alguns REITs. Então, o que ele faz? Ele distribui isso daqui, você está vendo só esses 3%, mas está sobrando mais 6% dentro do REIT, que ele está fazendo o quê? Comprando mais imóvel, para daqui no próximo trimestre receber um aluguel maior e o aluguel crescendo. Então, você também tem que enxergar isso. Se a gente for normalizar por isso, eu diria que uma carteira de REITs você consegue hoje facilmente ali uns 6% ao ano, 8%, vai depender muito de como você vai estruturar. Mas você conseguiria pelo menos o dobro desses 3%, que é o que está ficando dentro do REIT. Legal. Ô, Fábio, uma coisa que me perguntam muito, acho que é uma das maiores, são as perguntas Uhum. que mais me fazem em relação ao exterior. Quais, por exemplo, são 3 ações que pagam bons dividendos lá fora? Bom, eu gosto bastante da ideia, né, porque o que acontece? Lá nos Estados Unidos é muito difícil você achar empresas que vão pagar níveis de dividendos que as empresas aqui. A mesma lógica que eu acabei de falar dos Dos REITs e FIIs, se aplica para as empresas também. Então, normalmente, se for pegar uma empresa lá como Coca-Cola, até a Apple hoje, que paga muito dividendo, que era uma empresa de crescimento, a empresa continua crescendo, mas que paga um percentual grande, a Apple consegue crescer, mesmo distribuindo quase todo o caixa. Você vai ter muito mais o quê? Empresas que são mais sólidas, que mantêm uma distribuição de dividendos no longo prazo. Então, vou citar Coca-Cola, Colgate, Johnson & Johnson, por exemplo, McDonald's. Então, você vai ter uma previsibilidade muito maior com um dividend yield menor. Agora, um ponto que o investidor tem que observar para ele não se enganar é o seguinte: lá nos Estados Unidos as empresas fazem muitas recompras de ações. Então, por que elas fazem recompra? E o que a recompra significa? A empresa, ela, em vez de pagar distribuir o dividendo, que gera tributação para os investidores lá, a empresa pega o caixa e recompra a ação da própria empresa. Às vezes dá um bug na mente da galera, né? Porque, como assim? A empresa está pegando caixa, comprando ações dela mesmo, e muitas vezes ela pega essas ações e queima. Que a gente chama, né? Ela tira as ações de circulação definitivamente. A empresa está sumindo com caixa. Só que qual que é o efeito para o investidor? É exatamente o mesmo efeito se ela tivesse distribuído o dividendo, você tivesse pegado esse dividendo e comprado a ação dela. Só que ela já fez isso por você. Porque você vai ter a mesma quantidade de ações, só que agora existem menos ações em circulação, a empresa vale mais. Então, a sua situação financeira ela é exatamente a mesma de que se ela tivesse distribuído o dividendo, você tivesse recomprado. Então, às vezes, a pessoa pega a ação da Apple. A ação da Apple paga 2% ao ano em forma de dividendo, 2,5%. Mas ela está pegando mais 2,5% e recomprando, que você não está vendo. E aí, indiretamente, gera qual o efeito? O dividendo vai crescer, porque tem menos ação em circulação, menos ação, Valoriza cada vez mais. menos. A ação vai, além da ação valorizar, você vai receber mais dividendo por ação. Então, você tem que botar isso na conta. Não adianta só olhar dividend yield. E, além disso, obviamente, você tem que entender, ajustar o risco, né, daquele investimento. Eu gosto de dar um exemplo sempre que é o seguinte. A Apple, em 2003, se você tivesse, ela valia 25 centavos, 23 centavos de dólar por ação. Lá em 2003. Tudo bem que lá em 2003 não era a empresa que ela é hoje, certo? Mas em 2003 já tinha lançado o iPod, o Steve Jobs já tinha voltado, se não me engano ele voltou em 97. Ele saiu um tempo, voltou. Só hoje, trimestralmente, você recebe 23 centavos de dólar em dividendo. Então, para qualquer valor único que você tivesse investido lá, vamos supor, $10 mil, um único aporte, investir lá em ações da Apple. Hoje eu estou recebendo $10 mil por trimestre em forma de dividendo. Então, é importante levar isso em consideração. É óbvio que ela era uma empresa de crescimento, aí passou a ser, desde 2014 para cá, uma empresa mais de dividendo, fez essa transição. Mas eu gosto de pensar assim também, porque eu vejo, às vezes, o pessoal tarado em dividendo, meu Deus, e dividendo.
E ele vai ficar de fora dessas empresas que vão reinvestir, crescer e pagar um dividendo gigante lá no futuro. Não tem essa visão É. que você explicou, né? E aí a pessoa vai na mesma, às vezes, né? Sim. Dividendo. Não tem essa visão que você tá explicando, né? Fábio, nós chegamos agora no momento do quadro que a gente chama de ping-pong aqui, Uhum. que a gente vai te fazer algumas perguntas e você tem que decidir. Vocês vão botar a arma na minha cabeça, Arma né? na sua cabeça. Ou é McDonald's ou Coca-Cola. Você tem que escolher uma e sem Não pode ser os titubear. dois. É. Não pode Aí ser a os Carol vai fazer as perguntas. E eu já quero pedir pra você também, já vai deixando suas perguntas aqui embaixo, que nós vamos atrás do Fábio Holder, ele vai responder pra nós e nós vamos repassar a resposta pra você. Então comenta aqui embaixo quais são as suas dúvidas, aproveita esse momento. E não esquece, se inscreve aqui no canal Irmãos Dias Podcast. Se você não tiver inscrito, você vai perder as notificações importantes e dicas que a gente traz pra você, né, Carol? Isso mesmo. E ó, já responde também que eu quero saber. Você já investe no exterior? Coloca aqui sim ou não, mas já deveria estar começando a olhar, ó. Faz tempo olhar lá pro exterior para investir nas gigantescas. Bom, vamos lá. Ping-pong é aquele quadro. Tem gente que foge, né? O povo começa a se explicar e dá um medo. Eu não vou nem explicar, eu vou só falar, a galera vai falar, meu Deus, que... Pra investir ping-pong, Banco Inter ou Banco Nubank? Nubank. IRB Brasil vale o risco? Não, Tesla ou GM? Tesla. Ritz ou FIIs? Ritz. McDonald's ou Burger King? McDonald's. Coca-Cola ou Ambev? Ambev. Renda fixa hoje ou fundos imobiliários? Fundos imobiliários. VEG ou Itaúsa? VEG. Bradesco ou Itaú? Tal. Tá vendo? O Fábio é rápido. Você viu? É. Prático, rápido, ping-pong, objetivo, respondeu velho. Não tudo. tentou nem se explicar. Ou Foi um dos vai ou não. únicos aqui. Deixa Foi a um galera dos únicos bugar. Dos únicos. que não tentou titubear aqui. Parabéns, Fábio. Porque eu já tive ação do Banco Inter há um tempão atrás. Quando eles anunciaram que iam sair da bolsa daqui, e por coincidência tava na máxima histórica, eu vendi todas as ações. Quando a empresa fala que vai fechar capital ou que vai sair daqui para ir para uma outra bolsa, eu nem olho cotação, eu entro no meu home broker e saio. Porque se a empresa está querendo ou fechar capital, para mim fechar capital é pior ainda, né? Porque no caso do Inter eles só trocaram de bolsa. Mas como eventualmente iria acontecer aquilo dali, eu falei, bom, eu vou vender, depois se eu quiser eu volto lá na bolsa para não ter que passar por todo o processo de troca e tudo mais. E o IPO do Nubank veio muito depois, né? Eu sempre gostei mais de Nubank, só que na época, isso a gente tá falando de 2019, o Nubank não tinha feito IPO. E o Nubank é uma empresa que eu não tenho, mas é uma empresa que eu acompanho meio que assim... De longe. De longe. Tá na caixinha do complicado. Tá na caixinha do complicado, mas pode ser interessante, assim, eu gosto, assim, da ideia deles. Legal, Fábio. Bom, quero agradecer você mais uma vez. Vamos colocar aqui as redes do Fábio. O Fábio vai dar o recado final dele. Já quero te agradecer de antemão e lembre-se, né? Diversifique sua carteira, invista pensando no seu futuro, que você vai ter uma aposentadoria muito melhor. Fábio, aonde nossos telespectadores aqui acham você? Deixa um recado final, né? Aquela mensagem para os nossos amigos aqui que acompanham o Irmãos Dias Podcast também. Deixo, claro. Bom, pessoal, espero poder ter contribuído. Foi muito bom esse bate-papo. Muito obrigado pelo convite. Tem tempo que eu tô pra vir aqui, né? Mas finalmente deu A gente certo. amarrou, deu certo. Deu certo. Queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Pessoal que tá escutando a gente, estude bastante, não terceirize suas decisões. É muito importante, se você quiser ser um investidor de sucesso de longo prazo, você ter as suas opiniões e tomar as suas decisões de forma autônoma. Eu não conheço nenhum investidor de longo prazo que tenha tido resultado que não seja dessa forma, porque as pessoas normalmente querem procurar alguém para fazer por elas ou alguém para dizer o que fazer. Saiba que nem não existe uma estratégia única para você conseguir construir um patrimônio vencedor. Então, a minha estratégia é basicamente essa que a gente conversou aqui hoje. Existem estratégias diferentes, mas também todo investidor de sucesso que eu conheço, né, principalmente os investidores mais velhos que têm muito tempo de bolsa, de uma forma ou de outra eles utilizaram estratégias que têm um viés de buy and hold, que é comprar e manter posições por muito tempo. Você pega até o Buffett, as maiores posições dele hoje são de empresas que ele carrega há muito tempo, né? Coca-Cola, American Express, a Apple é uma posição mais recente, mas que cresceu muito. Mas, de uma forma ou de outra, independente da sua estratégia, e eu tô falando isso porque eu vejo muitas pessoas gostando de brigar para ver qual que é a estratégia melhor e tudo mais. O que eu vejo é o seguinte, o que eu fiz pessoalmente foi, eu peguei tudo que eu acho que funciona para mim, das pessoas que eu tenho como referência e construí a minha estratégia.
Então, isso aqui que essa pessoa falou faz sentido, vai fazer parte da minha estratégia, isso aqui faz sentido pra mim, isso aqui faz sentido pra mim. Eu montei esse método, que é o método que eu utilizo hoje, é o método que eu vou aprimorando também, né? Eu acho que a gente vai sempre aprendendo também. Mas é isso. Fábio, queria te agradecer. Lembra, pessoal, quem investe, futuro agradece. Eu sempre falo isso, comece agora. Queria te agradecer, a gente tá um tempo aqui. A gente ficou dias e dias, então já dá o seu like. Pra chamar você, quero te agradecer. Você, assim, é uma das referências, acho que pra mim, pro André, pra muita gente. E queria agradecer de você estar aqui hoje. Valeu, Carol, valeu, E pra André. te encontrar, Fábio, como é que a gente sim. consegue te achar? Bom, no Instagram, @fabio.holder e no YouTube, canal do Holder. Cuidado isso com os aí. fakes, né? Cuidado com os fakes, pessoal. Infelizmente, muito golpista aí está fazendo perfis, né? Tanto do Fábio, como o meu, como da Carol, como de outros influenciadores no segmento financeiro e tentando aplicar golpes. Então, muito cuidado, tá? A gente não vai entrar em contato com você pedindo Pix, oferecendo investimento, oferecendo oportunidade. A gente não faz isso. Cuidado pra não cair em golpe, tá certo? Ó, que loucura esse negócio de fake. Onde que chegou? Chegou um cara um dia desse, mandou um direct pra Laura. Então, Laura, minha esposa. Desculpa estar te incomodando, mas é porque eu queria te falar que o Fábio tá dando em cima da minha mulher. Meu Deus. Aí a Laura, tá, como assim? Aí ele mandou um print. Aí era o print do fake arrozando, né? Não sei se vocês usam essa gíria aqui. Arrozando uma seguidora minha. Porque, tipo, a forma como ele foi abordar ela pra dar um golpe, eventualmente, em seguida, era: oi, fulana. Ele até usou o termo assim: olá, bela donzela, como você está? E não sei o que, tipo assim, dando mó chavecada. Olha que Sendo coisa. que o cara que falou pra mulher seguir ele, falou, me seguir. Falou, não esqueci o nome dela, mas fulana, segue lá o Fábio, você vai gostar. Ou seja, o marido pediu pra ela me seguir. E aí, os fakes vão lá e abordam, né? Porque o que é uma estratégia que eles usam? Eles começam a seguir e mandam direct pra quem acabou de te seguir. Porque quem já é seu seguidor antigo não vai cair naquele papo. Mas quem não te segue, não te conhece, você começa a seguir, ele já começa a seguir de volta e já aborda. Olha. Então tem que... É o fake amoroso nesse caso. Piorou. Camila, minha esposa, cuidado aí. Se alguém falar pra você que eu tô dando em cima de alguém, é fake também, viu? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês acompanharem aqui o Irmãos Dias Podcast. Né, finalizando aqui com muito humor. Um grande abraço pra vocês e bons investimentos. Um beijo, pessoal. Voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo episódio.